Boa noite a todas e todos. Nosso tema de hoje será o debate do Programa Nacional de Desenvolvimento com Inclusão Social, com a professora Lena Lavinos e Tatiana Roque. O Fórum Inteligência é fruto da iniciativa da Insight Comunicação e do BRICS Policy Center, criado para repensar e pensar novas agendas e buscar soluções para os desafios contemporâneos. O Fórum pretende disseminar o debate não convencional das questões nacionais junto aos países emergentes e ser um canal particularmente ativo e singular junto aos países membros do BRICS. Um think tank alternativo não submetido a compromissos dogmáticos ou bandeiras esgotadas que só servem para buscar soluções inovadoras para problemas seculares. O webinar de hoje, do Fórum Inteligência, tratará de um dos temas mais desafiantes e complexos do Brasil, combinando a missão circular com as transformações no mundo contemporâneo. Teremos como palestrante, como a primeira palestrante, a professora Helena Lavinos, da UFRJ, e depois a professora Tatiana Roque. Cada palestrante terá 20 minutos para a sua apresentação. Encerrada essa fase, passaremos para perguntas e respostas vindos da produção ou do público assistente, que poderá encaminhar pela plataforma que estiver assistindo. Eu serei mediador, junto com o professor Márcio Scaleri, da PUC Rio de Janeiro, do IRI, que depois fará o encerramento do nosso trabalho. Professora Helena, eu passo a palavra para a senhora. Boa noite. Eu quero agradecer o convite do BRICS Center, quero agradecer muito ao Francisco, ao Márcio, ao Paulo Esteves, e também dizer da minha alegria de estar aqui com a Tatiana Roque, com quem discuto com frequência, uma companheira de lutas, alguém que eu admiro bastante. E, diante do título que foi dado a essa palestra, que é esse debate, essa conversa aqui de hoje, o que é um plano nacional, né, de inclusão social, de desenvolvimento, a gente podia falar horas aqui. Eu acho que poderia começar rapidamente mencionando o que os americanos estão fazendo agora, né? Houve uma mudança de governo e nós vimos que o governo Biden, desde que chegou, isso sem falar nos 2 trilhões que foram aprovados, 2,2 trilhões de dólares na gestão do Trump, agora na gestão do Biden, nós vamos ter alguma coisa como 6 trilhões de dólares que vão ser aplicados nos próximos 10 anos. Em que isso é importante para a gente frisar aqui? Porque justamente trata-se de combinar uma nova etapa do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que vem perdendo competitividade internacional, né? Isso que se desindustrializou massivamente desde o final dos anos 70, é uma das sociedades mais financiarizadas no mundo, como a gente sabe. Então, é necessário relançar o desenvolvimento e sobre novas bases do sistema capitalista, né? Isso que precisa, enfim, de impulso e de outros mecanismos de regulação para poder atender às necessidades da população e, ao mesmo tempo, né, toda a política de infraestrutura, por exemplo, primeiro pacote foi um pacote de 1,9 trilhão de dólares, foi um pacote de resgate, né, de apoio à questão da pandemia. O segundo pacote, que já veio, é de 2,3 trilhão de dólares, 400 bilhões de dólares vão ser gastos com o que eles chamam in-home care, voltado para as condições e a capacitação de trabalhadores a domicílio que cuidam das pessoas idosas, dos portadores de deficiência, é a maior rubrica de despesa. Isso associado a um grande projeto de renovação da infraestrutura americana, das pontes, todo o sistema de mobilidade dentro dos Estados Unidos. Além disso, eles vão também construir e aprimorar toda a questão do ensino público, das escolas públicas, que não passavam por um processo de renovação, de investimento recente. Eles vão estender 100 bilhões de dólares para estender a internet para todos. E hoje lançou o terceiro plano, que é um plano também poderoso, e o de hoje é um plano de 1,9 trilhão de dólares, de novo, e é um plano por 10 anos, e a finalidade é ampliar a oferta de creches,
ampliar o ensino infantil, né, pré-escola, em caráter universal, incorporar 5 milhões de pessoas, de novo capacitar a mão de obra. Então, veja, é um plano que busca relançar a competitividade dos Estados Unidos, mudando justamente a política social americana, que nos anos recentes, e já é uma característica, ela sofreu não só cortes, mas ela se limitou a pequenos programas de transferência de renda com controle da capacidade, né, do nível de pobreza das famílias, e com isso havia um grande número de condicionalidades para que os mais pobres e as pessoas mais vulneráveis pudessem ter acesso ao sistema, enfim, de educação, ao sistema de saúde, mas, sobretudo, receber renda para manter-se inserida no mercado. Quando a gente fala de inclusão social, e aí eu quero resgatar, a política social, desde que ela surge com o capitalismo, e o sistema de proteção social, ele surge justamente no final do século XIX, né, no momento de grande expansão do capitalismo industrial, necessidade de arregimentar a mão de obra, e aí, pouco a pouco, em função dos novos riscos que surgem, vão surgindo também novos mecanismos de proteção, de garantia para que os trabalhadores, a população que passa a entrar, a ser inserida neste mercado capitalista, no sistema capitalista, ela passe também a ter algum grau de proteção para que, em caso de acidente, doença, etc., ela esteja segura, porque é necessário garantir a permanência dessa força de trabalho no mercado de trabalho. A novidade que a gente tem, né, de tempos para cá, é que essa articulação entre política social e política econômica, ela muda, ela se transforma, porque com o neoliberalismo e com a mudança no regime de acumulação capitalista, a qualidade da política social vai mudar e nós vamos ver que nós vamos passar a ter não propriamente uma redução do gasto social, mas, sobretudo, uma mudança na estrutura do gasto social que vai se caracterizar por ser crescentemente transferência de renda para as famílias em vez de provisão desmercantilizada. Então, a gente passa a ter, enfim, as famílias tendo que pagar para ter acesso, por exemplo, a planos de saúde privados, né? Que é uma coisa que pesa muito no orçamento delas, até porque em todos os lugares do mundo, sob o argumento do aumento da provisão da tecnologia, né, no atendimento médico hospitalar, os planos de saúde custam mais caros para poder proteger as famílias. A questão da educação superior, nós vimos que também no Brasil, né, o FIES foi um programa que levou a um grande endividamento, tem toda a questão do crédito de consumo, recursos livres, que passam a ser um mecanismo para as famílias poderem ter acesso a um conjunto de bens que são necessários, mas pelos quais elas precisam pagar cada vez mais. Então, nós temos uma situação constrangedora para as famílias e digamos assim, o grande impasse que a gente tem hoje do ponto de vista do sistema de proteção social é que nós temos uma proteção que se tornou ineficaz, insuficiente, inadequada, ela não consegue cobrir as necessidades das pessoas, que, ao mesmo tempo, tendem cada vez mais a buscar, portanto, recursos que são necessários no mercado financeiro, se endividando. Eu vou querer aqui mostrar rapidamente para vocês alguns dados, porque eu queria mostrar que, quando a gente fala de inclusão social, a gente passou por um grande processo... perdão, vocês não estão vendo ainda não, né? Só um minutinho. Então, porque quando a gente fala de inclusão, a inclusão é a incorporação ao mercado, né? A gente tinha grupos que não eram incorporados, setores mais vulneráveis, pessoas que tinham uma relação mais intermitente com o mercado, e a gente teve uma grande mudança justamente, não só no Brasil, mas em termos mais globais, porque à medida que houve uma precarização do emprego, aquele emprego tempo integral que a gente conhecia desaparece, e à medida que as necessidades das famílias não são suficientemente atendidas, primeiro, porque eu tenho uma volatilidade crescente da renda do trabalho, por causa da própria intermitência do emprego, por causa da precarização do emprego, o que a gente tem também é um processo de inclusão financeira
que se generaliza e ele é particularmente verdadeiro no Brasil, nos Estados Unidos e em inúmeros países, sobretudo nos países em desenvolvimento. E esse gráfico aqui, que é do Banco Central, ele mostra, né, como é que, mesmo no período de crescimento que nós tivemos, que foi ao longo dos anos 2000, na gestão do PT, a gente teve, quase que de forma linear, um aumento do endividamento das famílias. Hoje, as famílias, a gente tem ali uma pequena barriga, que foi a recessão de 2016, 2017, mas a gente vê que houve uma recuperação e hoje o comprometimento da renda das famílias com pagamento de dívidas ao setor financeiro é alguma coisa hoje da ordem de 56% do que o Banco Central chama de renda disponível, ou seja, pós-transferências e pós-pagamento de impostos. Isso mostra que a gente teve aquilo que eu chamo dos sistemas financeiros inclusivos e que eles foram apoiados em políticas sociais. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente teve inclusão. E a inclusão se deu através da chamada democratização do acesso ao crédito via inclusão financeira em massa, e as políticas sociais ajudaram muito nessa direção porque elas serviram justamente como um colateral, não é? Houve na medida que todas as pessoas, inclusive aqueles que são beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, eles passam a receber um benefício que é pago no banco, esse benefício vai permitir que ele passe a utilizar também certos serviços bancários, ele não retira o benefício para usar como cash imediatamente, ele até pode fazer isso, mas o que a gente vê é que cada vez mais as famílias, inclusive as mais pobres, são também enredadas dentro do setor financeiro e elas passam a ter acesso a pequenos produtos novos, como, por exemplo, uma coisa que se popularizou muito, o auxílio funeral, que realmente é uma necessidade, as pessoas começam a pagar um seguro, não é? Porque elas precisam, em caso de óbito dentro de uma família, hoje a gente sabe que é muito caro, isso é uma despesa cara, que antes era uma despesa dos municípios, e que as famílias precisam cobrir. Então, você tem, mesmo nas camadas mais pobres e vulneráveis, uma entrada da população dentro do setor financeiro. Há um disciplinamento dos pobres e dos trabalhadores de baixa renda via dívida, uma responsabilização individual, por isso que se fala tanto em educação financeira, como se a imprudência financeira fosse uma escolha das famílias. Não, elas têm que ampliar a sua renda através do acesso ao crédito, porque tanto pelo lado das políticas sociais quanto pelo lado da remuneração do trabalho, aquilo que elas recebem é insuficiente. Eu vou só lembrar vocês que, como já disse o DIEESE, né, a estimativa do DIEESE hoje para o salário mínimo no Brasil seria R$ 5.350, e nós temos um salário mínimo aí da ordem de 1.100. Então, eu tenho a política social cada vez mais servindo dentro dessa lógica de colateral, e como nós sabemos, todo colateral também é um ativo, não é? É alguma coisa que garante justamente uma certa liquidez. E é isso que faz com que cada vez mais a gente tenha no capitalismo financeirizado uma mudança no desenho, na estrutura da política social, onde a gente tem predominância das transferências de renda sobre a provisão desmercantilizada, que cada vez mais saúde, educação, moradia passa por vínculos com o setor financeiro, através de compra de planos de saúde, por exemplo, populares. Nós vimos todo o debate que tem aqui o tempo inteiro. Não, vamos criar um seguro barato. Agora você paga R$ 1,60 por dia para você ter auxílio, por exemplo, um seguro dentário em caso de necessidade. A pessoa calcula, o que é R$ 1,60 por dia? Parece pouco. Então, a pessoa vai lá, né, e começa a contribuir porque ela sabe que ela precisa tratar dos dentes e a oferta pública não é suficiente. Então, a gente tem uma remercantilização do acesso ao bem-estar, que se faz justamente por intermédio da dívida, da aquisição de seguros e também da alocação de poupanças em ativos financeiros, que é o que faz crescentemente justamente a classe média, aquela que é justamente credora e que não tem dívida. Mas a dívida, ela se torna também uma forma de inclusão social, é isso que eu quero destacar aqui. Então, eu tenho um endividamento, né, que ele geralmente não é considerado nos indicadores sociais. Eu olho o aumento do desemprego, a variação da renda, aumentou a informalidade. A gente vê que os custos da saúde, moradia, alimentação, educação, inclusive os dados da POF de 2019 mostram isso.
E, evidentemente, são esses custos crescentes no nível da reprodução social, com a redução dos salários, dos rendimentos do trabalho, mas também com benefícios sociais que não são suficientes. Vou dar um exemplo. A gente teve uma situação agora, né, de, enfim, taxas de desemprego extremamente elevadas, e nós sabemos que o nosso seguro-desemprego ele nem cobria, antes mesmo da crise da pandemia, ele não era capaz de cobrir a maior parcela dos desempregados e daqueles que procuravam emprego. Por quê? Porque os critérios, né, de elegibilidade e qualificação são muito restritos e, portanto, as pessoas nunca conseguem se habilitar, se qualificar para serem beneficiários, né? Então, você tem um componente novo na reprodução das famílias, que é central na questão da política social e da política de proteção social, que é que hoje as famílias, para poder atender às suas necessidades básicas, elas o fazem através do setor financeiro, tomando empréstimos e, portanto, pagando juros, o que faz com que o seu custo de reprodução tenha aumentado, apesar da sua renda estar diminuindo, dela ser mais volátil em razão das mudanças no mercado de trabalho, e isso tem levado a questões de superendividamento. Eu queria rapidamente mostrar o que a crise do Covid revelou para nós e que mostra justamente como é que a política social ela vem servir à acumulação financeira e ao aumento da lucratividade no setor financeiro, né? Porque o endividamento hoje ele é estrutural na reprodução social das famílias. Isso aqui é rapidamente para mostrar para vocês, com dados da PNAD contínua, justo antes da pandemia, o que aconteceu. Vocês veem que já entre o primeiro trimestre, o seguinte trimestre e o segundo trimestre de 2020, tem uma redução na taxa de atividade, muita gente sai do mercado de trabalho, né, porque não está encontrando emprego. A gente vê aqui na linha azul que a gente tem uma queda também no rendimento, o rendimento vinha recuperando, e a partir do primeiro trimestre, final do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2020, começa a cair em função justamente, né, da ruptura do ponto de vista da dinâmica de emprego, enfim, da dinâmica da economia em geral. Isso também aqui é só para mostrar como é que antes mesmo da pandemia eu já tinha alguma coisa como 16% da força de trabalho brasileira que recebia, embora trabalhasse, menos de 80% do salário mínimo, então são valores extremamente baixos. Vocês veem que no Nordeste isso corresponde a praticamente 1/3 da população. A taxa de desemprego, que vinha em queda, embora em patamar alto, ela sobe rapidamente, e ela chega aí, como a gente tem hoje, alguma coisa em torno de 14%, mas, evidentemente, ela se distribui de forma muito diferenciada, segundo o nível de escolaridade, que vocês sabem que é uma variável absolutamente correlacionada com renda. Então, vocês veem que aqui as pessoas com educação superior completa, elas têm uma taxa de desemprego extremamente baixa, e mais ou menos estável, enquanto ela cresce para as pessoas com nível de escolaridade menor. O que acontece a partir de maio, quando começa a ser pago o seguro, o auxílio emergencial, que foi celebrado, uma grande vitória, começamos a pagar R$600 por mês para todo mundo, e mais do que justo, foi num valor adequado. A pergunta é por que isso não continuou. Mas o importante é a gente entender como é que a política social ela já foi capturada pela lógica financeira. E é isso que eu quero mostrar aqui, porque se nós queremos pensar em mecanismos, né, de inclusão social, a gente tem que pensar como é que nós vamos caminhar na direção de uma desfinanciarização da sociedade brasileira e no resgate justamente de uma política social que sirva a uma outra lógica de crescimento econômico, o que hoje a gente não vê. Aqui, rapidamente, é a PNAD Covid, que vocês sabem que ela aconteceu entre maio e novembro, enquanto foi pago o benefício. Vocês veem aqui que, por nível de escolaridade, fundamental até o superior completo, no primeiro mês, muita gente ocupada foi afastada devido ao distanciamento social. Mas o que a gente vê também é que, rapidamente, diante da falta, né, de alternativas para se manter, para atender às suas necessidades básicas,
esse percentual cai em todos os níveis de escolaridade. Aqui tem um dado muito importante, é que a ideia do home office, do trabalho a domicílio, o trabalho remoto, isso só foi possível para as pessoas com nível de escolaridade mais alto, superior completo. Você vê que isso não é uma opção para as classes trabalhadoras, né, de nível de educação mais baixo, e que, portanto, elas continuaram no mercado de trabalho, e vocês veem que aqui, quaisquer que sejam os níveis de escolaridade, os padrões de informalidade que já existiam prevaleceram. Aqui é para mostrar uma outra coisa interessante, é que, embora a renda, antes, né, na PNAD contínua, mostrasse que houve uma queda entre o primeiro e o segundo trimestre, vocês veem que, durante a PNAD Covid, o IBGE captou que houve, de fato, um ligeiro aumento da renda, inclusive da renda do trabalho, tá certo? Eu não estou falando das transferências de renda. A gente vê que foi um aumento, existe um patamar, né, um hiato muito grande entre a renda dos brancos e dos não brancos, dos negros e das pessoas mixed race, de raça, enfim, misturadas, né, pardos. Mas o que é interessante é que houve um grande aumento do número de horas trabalhadas, o que mostra que, para ter um pequeno aumento da renda, o esforço do ponto de vista de aumentar, né, a sua participação no trabalho cresceu muito, exponencialmente, o que mostra que, evidentemente, as pessoas não puderam ficar em casa sem trabalhar. E aqui é para mostrar o que aconteceu justamente, a gente pode olhar essas colunas aqui, esses histogramas, e esse aqui dos 40% mais pobres, só para mostrar que, mesmo entre maio e novembro, para a população em geral, o auxílio emergencial, ele representou em maio, né, no pico, entre maio e junho, menos de 10% da renda total das famílias, da renda domiciliar per capita. Ele já cai em novembro, quando o valor dele é cortado pela metade. Mas vejam, ele teve um peso muito importante para as famílias mais pobres, né? Inclusive mais importante que as aposentadorias e pensões, que costumam também ter uma dimensão importante. Mas nem assim superou a remuneração do trabalho dessas famílias, o que mostra que as pessoas continuaram trabalhando e continuaram sobrevivendo através do seu trabalho. Isso fez com que o auxílio emergencial, né, levasse, e eu calculei aqui a linha de pobreza como R$300 per capita de renda domiciliar. Em maio, quando começa, no auge, no início, no choque da pandemia, eu tenho mais ou menos 22 milhões de pessoas abaixo dessa linha. Em setembro, graças ao auxílio emergencial, isso cai para 15, mas já em novembro, não é, com a redução do auxílio emergencial, eu já tenho um aumento ainda maior, eu tenho 24 milhões, mas durante o auxílio emergencial, a PNAD Covid captou que cerca de 1,5 milhão de domicílios, ou 5 milhões de pessoas, em momento algum, foram atendidas pelo auxílio emergencial. Ao mesmo tempo, as pessoas estão endividadas, né? Como eu mostrei para vocês. Então, o que foi o choque da Covid e esses grandes pacotes fiscais de bilhões e trilhões de dólares que a gente teve? E eu quero lembrar que tanto nos Estados Unidos, na era Trump, quanto aqui no Brasil, eles foram paralelos ao sistema de proteção social. Ninguém pensou em melhorar o Bolsa Família, em elevar o valor do Bolsa Família, não é? Para alguma coisa como R$350, R$400. O Bolsa Família continua lá em R$187, embora, como vocês sabem, ontem o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que o governo brasileiro vai ter que, a partir do ano que vem, adotar a Renda Básica de Cidadania, que é uma lei que existe desde 2004, que está na gaveta e que, aparentemente, pode ser um novo, digamos, patamar mínimo para a remuneração daquelas pessoas pobres que são atendidas pelo Bolsa Família. Mas o que é importante é que a gente não fez uma reforma do auxílio-desemprego, do seguro-desemprego, não fizemos uma reforma do Bolsa Família, não olhamos a questão do sistema de saúde, como é que ele poderia chegar mais rapidamente à população. Inclusive, nós sabemos que o governo nem gastou tudo aquilo que foi alocado no orçamento de guerra nessa direção. Então, a grande novidade, é isso que é importante a gente lembrar e saber,
é que, ao contrário de 2008, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é que houve uma queda da dívida das famílias e também da inadimplência durante a pandemia no ano passado, graças justamente a esses pacotes de estímulo à economia que transferiram volumes extraordinários de renda para famílias e indivíduos. Aqui no Brasil foi alguma coisa aí na ordem de 294 bilhões de reais, quando a gente sabe que o Bolsa Família, por exemplo, transferia alguma coisa como 30 bilhões. Então, ao mesmo tempo, o que eu tive? Eu tive uma suspensão das dívidas, tá certo? As famílias deixaram de pagar suas dívidas, que houve, os bancos fizeram isso, o FIES foi suspenso, os Estados Unidos também teve todo um processo daquilo que eles chamam de debt forbearance. E o que é interessante é que isso, na verdade, foi o que propiciou que as famílias, ao receberem esses benefícios ad hoc extremamente generosos, em grande valor, elas fossem reembolsar parte da sua dívida aos bancos. Então, vocês veem aqui o que a gente tem no Brasil, uma redução do grau de endividamento, né, ligeiro das famílias mais endividadas, as famílias com conta em atraso mais ou menos se mantêm, mas eu vou mostrar para vocês que a Serasa mostrou que pela primeira vez a gente teve uma queda no Cadastro Nacional de Endividados, que cai de 65,9 milhões em abril para 61,4 milhões em dezembro, o nível mais baixo desde 2008. Entretanto, como nós vimos nas 2 últimas semanas, todas as pesquisas sobre insegurança alimentar mostraram que a insegurança alimentar cresceu. A gente teve o mesmo fenômeno nos Estados Unidos, né? Em 2008, a inadimplência com mortgage subiu de 2% para 8%, a gente teve aquela crise sistêmica do subprime. Agora, a inadimplência caiu de 3% para 1,8%. Foi suspenso o pagamento de 43 bilhões em dívidas. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: o que a gente está vendo é que nas 2 últimas décadas, onde nós abandonamos o nosso sistema de proteção social e cada vez mais as políticas elas são pontuais em momento de crise, nós estamos numa tendência de substituição da proteção social por programas emergenciais de curto prazo, que são adequados à crise do capitalismo, que demandam liquidez e solvência, como a gente viu durante a pandemia. Isso mostra que há uma mudança na complementaridade em política social e política econômica, não numa direção que seja uma direção virtuosa, que contribua para o desenvolvimento, para o crescimento, novas formas de intervenção do Estado na esfera da reprodução social e essas políticas agora, né, que, na verdade, vêm resolver o problema do ciclo de endividamento das famílias e que realmente dão fôlego às famílias, porque elas chegam no banco e conseguem, minimamente, com esse benefício de valor mais elevado, etc., renegociar suas dívidas. Então, a gente tem uma recomposição, né, da relação desse processo de endividamento através de uma nova lógica de suspensão, renegociação, expansão das dívidas, como mostra o Banco Central no Brasil, porque as concessões de crédito estão aumentando de novo em direção às famílias, apesar de ter havido, não é, a tendência de endividamento estar aumentando. Então, eu tenho uma política social que vai ser ativa na regulação dos grandes choques, mas residual fora dos períodos de crise de reprodução do sistema. São programas generosos, como a gente viu agora, voltados para estabilizar os ciclos financeiros e que fazem com que cada vez mais a política social venha para resolver problemas justamente de reprodução ampliada também do capital fictício. Eu quero lembrar que hoje existem no Brasil, segundo o Banco Central, 85,3 milhões de pessoas que tomaram crédito, na sua grande maioria pessoas individuais, não é? Pessoa física, na sua grande maioria pessoas com nível de renda inferior a 5 salários mínimos. Portanto, o crédito se tornou, e o endividamento, um mecanismo de reprodução social. A gente tem que pensar se o caminho da política social é, de novo, garantir essencialmente transferências de renda que, por serem fluxos regulares, vão se tornar, mais uma vez, um colateral para o sistema financeiro, ou se, a partir de um novo projeto
de desenvolvimento, reindustrialização do Brasil, abandono do seu perfil neoextrativista, que temos osso, que levou a uma reprimarização da economia, nós vamos poder, de novo, reconstruir um sistema de proteção social que seja capaz de capacitar as famílias, prover educação gratuita, garantir que crianças sejam atendidas, né, em creches gratuitas e de qualidade, formação de mão de obra e, sobretudo, como nós vimos agora, a importância da economia dos cuidados, que, como eu disse, é, digamos, a menina dos olhos do programa de 2 trilhões de dólares que o governo americano deve votar semana que vem no Congresso. Então, eu acho que nós estamos diante de um dilema hoje no Brasil e a gente não pode olhar para a política social como a gente olhava antes, a gente tem que olhar também para aquilo que ela se tornou nos últimos anos, um mecanismo, né, de colateralização e que leva justamente, crescentemente, as famílias para o setor financeiro. E, portanto, é esse vínculo que nós temos que romper para a gente trazer de novo a política social para o centro da proteção social. Muito obrigada. Professora Helena, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Eu tenho que passar, respeitando o nosso rito, imediatamente a palavra para a professora Tatiana Roque. Depois de ela concluir, eu e o professor Márcio Scalércio vamos alternar perguntas para as duas. Professora Tatiana, por favor. Boa noite, queria agradecer também muito o convite, dizer que é um prazer estar aqui com Francisco, Márcio, Paulo e, sobretudo, com a Lena, né, que eu admiro muito também o trabalho dela. Agradecer também por essa introdução mais ampla, porque eu não sou economista e falo desse assunto a partir de uma outra perspectiva. Ainda está aqui a apresentação. Pronto, agora foi. Está ótimo. Então, gente, então quando o Francisco me convidou, eu expliquei isso para ele, né, que eu não sou economista e não iria falar da questão do desenvolvimento nacional dessa forma mais ampla, mas eu penso um pouco sobre questões relacionadas a isso a partir do debate sobre a renda básica. Eu sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica e tenho defendido a renda básica junto com um monte de gente, né, companheiros, companheiras, inclusive a Lena, que faz parte do grupo fundador da Rede Brasileira da Renda Básica, que tem como presidente de honra o Suplicy, e a gente tem feito esse debate, inclusive participamos muito realmente nessa luta pelo auxílio emergencial, e agora com essa novidade aí ontem, né, do Supremo, ter votado pela implementação de uma renda básica, e aí tem uma divergência em relação ao prazo e ao formato dessa política de renda básica. Uma das sugestões feita pelo Gilmar Mendes, e que nós defendemos também na Rede Brasileira de Renda Básica, é que seja uma ampliação do Bolsa Família, mas com alguns ajustes, né, no sentido de ampliar o programa, não apenas o valor, que está muito defasado realmente, como a Lena falou, precisa aumentar, mas também a diminuição das condicionalidades e das exigências para se entrar no programa, né? Zerando a fila e tornando o programa mais ampliado na direção de uma universalização. Né? Então, seria realmente essa ideia, né, que surgiu lá no Supremo também nos contempla e a gente avalia como tendo sido um avanço nesse debate no Brasil. Inclusive os ministros, né, alguns ministros, o próprio Marco Aurélio, fizeram citações a pessoas que são formuladores, né, da ideia de renda básica, como Felipe Vampares, etc. Então, para a gente foi realmente um avanço nesse debate aqui no Brasil. Bom, então, eu tenho pensado, né, e tenho defendido a renda básica a partir de algumas reflexões sobre as mudanças estruturais no mundo do trabalho, não tanto a partir de um ponto de vista conjuntural, né, digamos assim, e sim mudanças mais qualitativas que a gente tem observado e vários autores têm falado disso e têm diagnosticado. Então, eu gostaria de fazer um pequeno resumo dessas transformações, né, e depois tentar relacionar a renda básica com isso. Né? Como a Lena colocou, a gente também, né, é muito atento nesse debate sobre a renda básica para não deixar que a renda básica seja defendida como uma substituição da Seguridade Social.
né? Então, de modo algum, a gente defende uma renda básica como um meio de mercantilizar o acesso à educação e à saúde, por exemplo. Então, é muito importante defender a renda básica em conjunto com a ampliação da educação e da saúde universal, gratuita, né, como os princípios aí da nossa Constituição, que estão hoje sendo ameaçados, né? Então, é importante fazer essa ressalva, porque realmente há também uma corrente mais, né, liberal, digamos assim, de defesa da renda básica, que defende a renda básica como substituição à Seguridade Social, né? E, de modo algum, esse é nosso caso é de uma ampliação do sistema de proteção social. E eu acho que uma das justificativas para isso é justamente o fato de que o mundo do trabalho tem passado por essas mudanças estruturais que têm tornado o trabalho assalariado minoritário e não só isso, mas também dependente de um estatuto que não é mais o estatuto majoritário do mundo do trabalho. Então, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre isso, porque justamente eu acho que a renda básica universal ela é uma maneira de tornar o mundo do trabalho mais homogêneo a partir de uma nova concepção da proteção social que não se vincule, no caso do trabalho, diretamente ao Estatuto do Trabalho Assalariado. Então, seria a renda básica como uma forma de desvincular a proteção do trabalhador do estatuto jurídico do contrato de trabalho, que é pensado, né, desde aí do pós-guerra, como o Estatuto do Trabalho Assalariado como sendo predominante, e essa não é mais a realidade que a gente vê no mundo do trabalho. Né? Então, para enumerar algumas dessas mudanças, né, primeiro existe a questão da automação, da robotização, etc., que tem feito com que o mundo do trabalho tenha ficado mais polarizado. Né? Esse diagnóstico já tem alguns anos, ele é, em geral, referido a um artigo clássico aí de 2013, do Frey e Osborne, que mostram que a computadorização do trabalho tende a tornar o mundo do trabalho mais concentrado nos seus extremos, né? Então, elimina os trabalhos intermediários e o trabalho se concentra nas tarefas muito pouco qualificadas e mal pagas ou nas tarefas bem qualificadas e bem pagas. Então, esse fenômeno de polarização do mercado de trabalho nos seus extremos que tem a ver também, né, isso alguns autores também mostram, que tem a ver com a diminuição da classe média, que é um outro fenômeno que está na raiz desses estudos mais recentes de desigualdade, que é uma das causas, inclusive, né, do aumento da desigualdade. Esse desaparecimento da classe média estaria relacionado justamente com essa faixa intermediária de trabalhos que tem desaparecido e que tende a desaparecer ainda mais em velocidade mais rápida. Tem um estudo que foi feito pela COP Sistemas sobre futuro do trabalho. Se vocês entrarem aí no site, é fácil achar, na COP Sistemas, tem um laboratório chamado Laboratório do Futuro, e lá eles fizeram um estudo que adapta a metodologia do Frey e Osborne para o mercado de trabalho brasileiro, e calculando, então, a probabilidade de automação de diversos tipos de trabalho no Brasil e fazendo, então, uma lista daqueles que sofrem mais risco de desaparecer devido à substituição por tecnologia. E é assustador, né? Assim, porque os trabalhos no Brasil eles são muito concentrados no setor de serviços, né? Como nós sabemos, sendo que os trabalhos que mais empregam no setor de serviços são de auxiliares de diferentes funções, auxiliares de escritório, auxiliares de logística, auxiliares de consultórios. E esses trabalhos de auxiliares, ele tem um risco imenso de computadorização, automação, desaparecimento por uma série de fatores, inclusive agora a pandemia. Né? Então, justamente são esses os trabalhos que mais tendem a desaparecer com essa tendência que, né, muita gente tem apontado também, que é essa tendência ao home office se oficializar depois da pandemia, fechando, então, vários escritórios e desempregando os auxiliares de escritório, que são
estão lá em cima na nossa taxa de ocupação no Brasil. Né? Então, esse é um dos fenômenos que é bastante preocupante, que tem a ver com a probabilidade de automação e computadorização, etc. Além disso, eu acho que a gente pode falar de mais dois fenômenos. Né? Um outro fenômeno que é esse de concentração, não é nem de concentração, é de uma reestruturação da divisão entre o trabalho na produção e o trabalho no setor de reprodução social. É um fenômeno também que a gente tem falado muito, inclusive, como a Lena citou, a economia dos cuidados fala sobre isso. Né? Então, todos esses setores que têm a ver com os cuidados, o cuidado com a vida, com a reprodução da vida, com a casa, com o cuidado dos filhos, é um trabalho que, em geral, as mulheres conhecem muito bem, e conhecem muito bem também o fato de que esse é um trabalho invisibilizado, tornado gratuito, justamente para que ele não seja pago. Né? Então, algumas teóricas feministas falam muito desse trabalho invisível, que é o trabalho da reprodução social, e que antes era um trabalho já invisibilizado enquanto tal, mas que a gente ainda poderia considerar acessório dentro da composição geral do mercado de trabalho, mas que hoje não mais. Né? Esse trabalho já ganhou uma preponderância, uma relevância na composição geral do mercado de trabalho, que se tornou uma questão realmente reconhecida agora, mas não só pelas feministas, mas reconhecida mais amplamente como uma questão da remuneração desses trabalhos, que são os trabalhos gratuitos, né? Os trabalhos invisíveis, que é todo o trabalho feito no setor da reprodução social, que não é mais apenas o trabalho doméstico, né, que as mulheres, as feministas já vinham denunciando há muito tempo que aquilo era trabalho, que inclusive deveria ser remunerado, não mais apenas no trabalho doméstico, mas em uma série de setores ligados à reprodução social. Então, essa seria uma outra característica que também altera a configuração do mundo do trabalho de forma estrutural. Né? E a gente poderia dizer que essa característica tem a ver com a mudança em um dos traços da definição de trabalho, que é a separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. Né? Então, a definição de trabalho, se a gente pegar lá no Marx, por exemplo, ela depende dessa separação entre tempo de vida e tempo de trabalho, que é justamente isso que está se desfazendo. A gente estava brincando aqui hoje, no início, né, que a gente agora trabalha o tempo todo. Né? Na pandemia, então, nem se fala. A gente trabalha com o computador no banheiro, computador na cozinha, todo lugar a gente está trabalhando. Mas já é assim há algum tempo, né? Essa sensação de que a gente não para de trabalhar. É justamente a dissolução dessa separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. E uma outra característica do trabalho, que também está se desfazendo e que era importante na definição de trabalho, é a possibilidade de separação entre a pessoa que trabalha e o produto do seu trabalho, né? Que é uma separação que no setor de serviços some. Né? No setor de serviços, você não pode mais separar a pessoa que trabalha e o produto do seu trabalho. É interessante que tem um texto, tem uma citação do Marx, né? no capítulo 6, inédito do Capital, em que ele dá esse exemplo, né, de uma cantora, em que o produto do trabalho não se separa do corpo da trabalhadora, que é a cantora, mas diz que a gente não precisa se preocupar com isso, que isso realmente afetaria a definição de trabalho, porque o trabalho, nesse caso, ele não produz um bem separado do corpo do trabalhador, né? Mas que ele diz assim, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de trabalho, porque tem muito pouco. Né? Mas hoje não, hoje ele é maioria, todo o trabalho no setor de serviços. Né? O que mostra que realmente o Marx é interessante, mas ele é um autor do seu tempo, né? Do seu tempo histórico, que, portanto, precisa ser lido, né? E atualizado a partir do mundo de hoje. Né? Porque, justamente, a gente não pode mais dizer que esse trabalho é um trabalho excepcional, ele se tornou um trabalho majoritário. Né? No setor de serviços, todo o trabalho tem essa característica. Então, a partir dessas transformações, surgem inúmeras propostas, teorias, sugestões para lidar com esse problema. É um problema que tem preocupado muita gente, muitos autores. Alguns desses autores
né, que se tornaram mais clássicos, mais conhecidos. Por exemplo, o Acemoglu e o Restrepo têm um artigo muito clássico desses dois autores sobre a automação, né, e mostrando que há um tipo de automação que substitui muitos trabalhos e gera, então, muito desemprego e tem um impacto negativo no mercado de trabalho, mas há também outros tipos de automação que nem tanto, né, que podem ter um efeito menor. Essa é uma das correntes. Tem uma outra corrente, por exemplo, do Dani Rodrik, né, que é um economista que está na moda, aí, ele tem uma entrevista sobre isso recente no Financial Times, em que ele defende essa outra linha que está se tornando também muito célebre, né, e muito comentada, que é a defesa dos bons trabalhos, né, good jobs. Então, a gente precisa defender trabalhos que sejam trabalhos de qualidade. Agora, essas linhas, elas têm, aí já é na minha visão, uma certa fragilidade, porque é como se a gente tivesse o tempo todo lidando com tomadores de decisão, governantes, instituições bem intencionadas, né? Digo, que é como se não houvesse correlação de forças, é como se não houvesse disputa de interesses, conflitos, né, em relação a isso. É como se a gente pudesse agora, um bom governante, bem intencionado, vai dizer, não, eu não vou substituir, eu vou estimular que as indústrias e as empresas não substituam por tecnologias naqueles casos em que isso vai provocar um efeito negativo no mercado de trabalho. Não é bem assim, né? A gente sabe que as coisas dependem de correlações de forças. Então, eu acho essa reflexão interessante, mas ela não chega no fundo do problema, que é o problema que uma mudança estrutural no mundo do trabalho, como a gente está passando, faz com que o nosso sistema de proteção social, que é também a forma das pessoas existirem até para poder resistir, né? Até para poder atuar politicamente, exigir seus direitos, essas mudanças fazem com que essas pessoas acabem se vendo sem proteção nenhuma, né? Então, eu acho que a renda básica universal ela não é uma panaceia, ela não é a única medida, ela não deve ser defendida como substituição, né, aos direitos sociais, mas eu acho que ela é uma forma de trazer uma equalização, uma universalidade em um mercado de trabalho tão fragmentado e com tantos estatutos diferentes, e muitos deles muito precários. É uma forma de equalizar isso, não submetendo todo o sistema de proteção social do trabalhador ao emprego assalariado, à condição de assalariamento, né? Porque a gente sabe que isso hoje seria, de certa forma, um pouco artificial, né? Porque a tecnologia ela já propicia esse trabalho mais autônomo, que hoje em dia é sinônimo de trabalho precário, mas não precisa ser se ele tiver uma proteção social associada. Então, isso também é uma outra linha aí de pensamento que né, várias pessoas têm falado sobre isso, que é você desassociar a proteção do trabalho do estatuto do trabalho assalariado, né? E produzir, então, uma equalização no sentido da proteção social entre trabalhador assalariado, trabalhador autônomo, trabalhador informal, etc., para que isso não seja sinônimo de precariedade. A renda básica universal não é suficiente para isso, nem a única maneira de fazer isso, mas eu acho que ela é um princípio, ela é um início, ela é um colchão de proteção universal que permite elevar o piso. Tem um autor que, inclusive, ele foi presidente do sindicato dos trabalhadores do setor de serviços nos Estados Unidos, o Andy Stern, e é justamente porque no setor de serviços, que é um setor enorme, né, você já tinha esse problema. Então, ele tem um livro que se chama assim, né, Raising the Floor, elevar o piso. Então, é você criar um piso, pelo menos, de equalização de diversas situações de trabalho a partir de uma renda básica universal. Então, é um pouco esse panorama aí que eu queria apresentar para vocês. A gente pode abrir agora para o debate. Professora Tatiana, muito obrigado.
Eu vou começar fazendo uma pergunta, depois eu vou passar para o professor Márcio Scalercio. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Lena no seguinte sentido. Evidentemente que o Brasil vive de circunstâncias emergenciais, tem choques contínuos de problemas, mas nós temos que primeiro tentar avaliar, ainda que num campo talvez um pouco genérico, a nossa capacidade de criar estruturas com uma atração um pouco mais significativa em termos de modelo de desenvolvimento, tamanho de mercado. Quer dizer, assim como historicamente nós tivemos dois grandes movimentos, quer com Getúlio, quer com o segundo PND, sem avaliar a qualidade de formação de distribuição de ambos, se bem que cada um tinha objetivos muito pré-definidos, muito claros, como da energia, de insumos, etc. Mas hoje eu acho que o Brasil está mais ou menos capturado por um modelo de produção que está basicamente criando deficiências contínuas, não cresce, não há expansão, há uma taxa de natalidade positiva, há evidentemente demandas sociais, o mercado vai capturando por falta de oferta de serviços públicos, quer pessoas com plano de saúde, quer isso, aquilo, fica um modelo misto, quer dizer, a Suíça tem um modelo, a Inglaterra tem outro modelo, quer dizer, na área, por exemplo, de saúde pública, mas lá, evidentemente, você tem renda para você poder trabalhar com esses conceitos e com essas concepções. Então, voltando ao nosso tema central, ou seja, o tema do evento, né, para um Programa Nacional de Desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos diante de um tremendo desafio, diante de uma tremenda conjuntura. Nós temos os Estados Unidos fazendo, na minha visão, um plano mais do que emergencial, um plano estratégico, muito recurso. E você tem a China, com o 14º plano quinquenal, inclusive com o projeto, sem mencionar sua taxa de crescimento, de incorporar 400 milhões de chineses ao longo de alguns anos. Evidentemente que eu não estou comparando com a situação brasileira, estou colocando o desafio da gente debater um programa nacional que possa criar tração e extensão para que a gente tenha soluções para esses problemas de exclusão, na medida que eu acho que desemprego estrutural, evidentemente que vai perenizar programas de suporte social, mas você tem aí um problema bem complexo. E a pergunta que eu faço para a professora Lena é com que eixos? Quer dizer, como é que a gente pode construir? Quer dizer, temos problema de infraestrutura, temos problemas em diversas áreas, ou seja, há carências, há demanda e recursos, evidentemente, que é uma discussão central, mas a senhora acredita que o Brasil, primeiro, precisa, segundo, é capaz, e com que eixos, de produzir um novo Programa Nacional de Desenvolvimento? Bem, a gente precisa passar umas 5 horas aqui para conversar, não é mesmo, Francisco? Mas vamos lá. Primeiro, eu queria deixar registrado que com o atual governo, com o atual ministro da Economia, que é uma pessoa completamente despreparada e incompetente, nós não iremos a lugar nenhum. Acredito que as próprias elites brasileiras já saibam disso, né? Porque a gente está vendo que a situação do Brasil é caótica e a gente tem um ministro da Economia que não só não tem nenhuma liderança, o que seria evidentemente impossível, porque ele é uma pessoa despreparada, mas, além de tudo, é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa que articula falsidades, porque ele faz interpretações da realidade dos outros países na televisão completamente equivocados, e é uma pessoa onde o momento, que é um momento em todos os países do mundo, a Europa aceitou a criação de uma dívida coletiva, né, a União Europeia, de 1 trilhão e 200 bilhões de euros, que vão ser divididos entre todos os países, inclusive se dando mais recursos justamente a fundo perdido para aqueles países que, na crise de 2008, eram chamados os maiores gastadores, que foram a Itália e a Espanha, que foram as mais prejudicadas em termos de número de óbitos agora durante a pandemia. A gente vê os Estados Unidos também fazendo dívida, né? Você vai dizer, mas é os Estados Unidos. Não, isso é o que todos estão fazendo, porque na medida que eu terei crescimento, eu terei condições também, não é isso, de ampliar a minha base fiscal. Mas
o que outros países estão fazendo, como os Estados Unidos, como fez a Argentina, numa situação difícil, porque a Argentina tem uma dívida externa, né, que felizmente nós não temos, dramática. A Argentina criou aquele programa, né, de taxação das grandes fortunas, que chama one-off. Uma vez só, eles resolveram pegar os 3% mais ricos com patrimônio, e eles vão ter que contribuir num ano com uma alíquota de imposto de renda sobre as pessoas que têm mais, sei lá, de $1 milhão, etc. O que está fazendo o Biden? O Biden está fazendo duas coisas. O Biden é tão esperto, ele quer tanto salvar o capitalismo americano, que ele resolveu que a evasão fiscal não podia continuar. Então, a Yellen, né, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, não só está instituindo uma nova alíquota de imposto de renda, né, para as empresas americanas, para as corporações. Acabou essa ideia de que não, as corporações elas não podem pagar imposto porque elas têm que investir. Nós sabemos que justamente nas economias financiarizadas na qual vivemos, porque não adianta tirar de foco o grau de financiarização da economia mundial, inclusive na periferia, aqui no Chile, etc., né? Todos na Turquia, na China, estamos todos financiarizados. Então, evidentemente, um empresário não vai correr o risco de investir, de imobilizar capital 4, 5 anos sem saber quanto vai custar na frente, se a taxa de juros vai subir, qual vai ser o câmbio, e, portanto, o mais simples, mais imediato, que garante mais liquidez, é investir no mercado financeiro, que é o que se tem feito, né? Com, enfim, a abertura com IPOs, a abertura de mercado de capital em bolsa, recompra de ações e uma série de outros mecanismos que eu não vou apresentar aqui. Mas o que fez a Bolívia? A Bolívia pegou as 300 famílias mais ricas e elas, a partir de agora, vão pagar um imposto sobre as grandes fortunas anualmente. O Biden, além de elevar a alíquota de imposto de renda para as empresas de 21, que tinha sido, né, caiu de 35 para 19, depois 21 com o Trump, ele vai colocar em 28%, e ele está fazendo uma negociação com a União Europeia para evitar justamente a fuga, né, evasão fiscal para os paraísos fiscais, etc., acabar com o shadow banking, não é isso? Então, que é esses bancos desregulados, e a ideia é que todos os países europeus estabeleçam como alíquota, né, piso do imposto de renda sobre as corporações 21%, que hoje é a alíquota média. Então, veja, você tem toda uma renegociação internacional pensando em como é que a gente vai canalizar recursos para o financiamento desses grandes programas de desenvolvimento. Agora, primeiro tem que ter um programa de desenvolvimento, né? Coisa que o Brasil não teve nos últimos anos. A gente sabe que o pico aí do peso, né, da indústria no PIB brasileiro, acho que foi 2000 e pouco, mais recentemente, mas hoje a indústria manufatureira representa alguma coisa como 10% do PIB, não é isso? Ou seja, praticamente nada. Nós temos uma economia absolutamente financiarizada, como todos sabemos, bastou ver aí recentemente, né, a recuperação em V do mercado de capitais, né, que teve um crescimento muito acelerado, mas é uma economia que se financiariza desde a época em que a gente tinha os mecanismos de correção monetária nos anos 70, depois a gente teve, né, a âncora pela Selic muito elevada, o spread muito alto, levou a um outro processo de financiarização, e eu e outros colegas que trabalhamos com a ideia da financiarização da economia brasileira há muito tempo, uma economia que se financiarizou muito rapidamente, a gente tem a ideia de que agora estamos entrando numa terceira fase de financiarização, justamente cujo drive maior é o mercado de capitais. Mas tudo isso para dizer que nós não temos um plano nacional de desenvolvimento, né? A gente falhou, a economia brasileira se reprimariza desde 89, quando teve a abertura, enfim, dos mercados, depois teve um processo de liberalização financeira violento, né? E por isso mesmo, nós não temos conseguido engatar uma mudança. Para a gente poder engatar essa mudança, eu acho que o momento é um momento
da crise climática. Né? Se tem alguma coisa que o Brasil tem, é potencial de biodiversidade. O Brasil hoje tem, né, enfim, é um dos países que pouquíssimo contribui, infelizmente, né, pela sua agropecuária, para o aquecimento global. Então, nós tínhamos que utilizar justamente a transição ecológica, a transição energética, como a nova frente digamos assim, o eixo central para a gente desenhar, construir um sistema, um plano novo de desenvolvimento que resgatasse, inclusive, setores estratégicos, que nós vimos também na pandemia, que não é possível que a gente tenha que importar máscara, né? Não é possível que a gente tenha que importar, enfim, insumos básicos para as pessoas serem anestesiadas nos hospitais, quer dizer, isso é coisa elementar. Então, nós temos que reconstituir os setores estratégicos que dão autonomia, centralidade e justamente assegura a capacidade de decisão, com base em muita inovação, evidentemente, mas para isso não pode fazer como esse governo, mas não é o primeiro, que vem reduzindo o orçamento, né, de ciência e tecnologia, que a gente sabe que hoje está em menos de 3% do PIB, extremamente baixo. Então, a gente tem que repensar o Brasil, e não vai ser com esse governo, nem com esse ministro. Porém, e eu queria concluir em cima disso, a gente tem hoje a transição ecológica, né, a questão ambiental, como grande eixo de reconstituição também do campo dos direitos no Brasil, e onde o Estado, à frente desse processo, ele pode dar uma outra alternativa, além da que diz a Tati, né, da renda básica de cidadania, que é a ideia da garantia de emprego. Hoje, o grande debate na França é entre uma política de garantia de emprego e uma política de renda básica, as coisas não precisam ser excludentes. A Tcherneva, né, vem discutindo isso, e se a gente conseguisse ter um projeto, como tem hoje os americanos, porque, olha só, os americanos não têm só um projeto novo, impactante, que vai mexer na demanda mundial, porque eles são os americanos. Primeiro, porque eles têm ideias, e segundo, porque eles estão tendo um compromisso com a mudança. E nós estamos andando para trás aceleradamente, né? Porque nem na pandemia este governo criminoso gastou o necessário, os recursos disponíveis. Vocês sabem que a gente tinha 24 bilhões para a compra de vacinas, o ano passado o governo gastou 2. Né? Então, a gente tem que entender em que situação estamos. Então, primeiro, temos que eliminar esse governo. Em segundo lugar, temos que definir ambicioso plano de desenvolvimento nacional, onde eu acho que o eixo seja um eixo de criação de novos empregos. A inteligência artificial hoje substitui até cozinheiro, né? A gente já sabe que a inteligência artificial é capaz de, sozinha, criar um restaurante que vai ganhar 5 estrelas no Michelin, não tem 5, mas tem 3. Enfim, mas eu quero dizer que não é assim que a gente vive. A gente vive também, como disse a Tati, com o bem-estar das pessoas. Então, a gente pode criar novos empregos, empregos ligados à preservação, empregos ligados à conservação ambiental, nas áreas justamente que são áreas hoje de menor renda. A gente pode renovar do ponto de vista dessa combinação entre desenvolvimento econômico e direitos sociais, e para isso a gente vai ter que ser ambicioso depois da gente tirar esse governo. Ô, Francisco, só um instantinho. Você esqueceu de falar que as pessoas da audiência podem fazer perguntas também pela aquele sistema ali Q&A ali né, que tem ali embaixo da tela, só para avisar isso daí, que eu acho que a gente não falou no início. Na abertura eu cheguei a comentar, mas excelente, Paulo. Claro. Desculpa. Márcio, desculpa. A professora Helena, eu tenho várias perguntas, mas eu tenho que fazer uma pergunta para a professora Tatiana. Eu queria pegar o gancho da correlação de forças e pegar, inclusive, o projeto da Renda Universal de 2005, que está paralisado e que está sendo movimentado agora pelo Supremo, assim como o censo também está sendo movimentado pelo Supremo. A senhora que trabalha mais diretamente ligada nesse campo, a senhora vê 2 níveis de contradição. Demanda, ou seja, equidade social, né, problemas dramáticos, e solidariedade.
O Brasil está preparado para ter uma correlação de forças, não no sentido congressual da palavra ou no sentido das instituições que hoje reproduzem o sistema brasileiro. Mas a senhora que trabalha no campo, que lida com a academia, que tem uma abrangência de conhecimento e de prática, a senhora está percebendo o crescimento dessa união de demanda, ou seja, carência, necessidade e solidariedade do brasileiro? Olha, essa pergunta é difícil, porque a gente está vivendo um processo um pouco inverso, em certo sentido, né? Não de maneira majoritária, mas talvez a gente tenha uma minoria organizada que vai no sentido exatamente oposto disso, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, eu concordo totalmente com a Helena, que a gente só pode começar a pensar em Brasil, até no Brasil existir, depois que a gente tirar esse governo absolutamente, né, não é só incompetente, é cruel, né, trágico, esse governo presidente, ministro da Economia, etc. Agora, a gente não pode esquecer que eles têm um razoável apoio popular, né? Não é desprezível esse apoio. O apoio ao Bolsonaro ele fica estável ali, já foi maior, já foi 30 e pouco, né? Hoje está um pouco abaixo de 30, mas oscila entre 25 e 30, e no ano que vem, né, eu espero que a gente tenha vacina, mesmo que isso vá ajudar o Bolsonaro, obviamente a gente não é partidário do quanto pior, melhor, né? Então, talvez a gente já tenha tido vacinas no ano que vem e a gente tenha uma recuperação. Então, ele não é carta fora do baralho, não. E o apoio popular ao Bolsonaro, ele se espalha por algumas faixas de renda, né? A gente às vezes fala, não, ele é o candidato dos mais ricos. Não é verdade. Ele tem uma classe média empobrecida ali, depois ele ganhou apoio no Nordeste, perdeu de novo e teve essa questão do auxílio emergencial, mas ele tem um apoio sólido de uma classe média baixa ali, empobrecida, entre 2 e 5 salários mínimos, que é bastante considerável. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em consideração, né? Que existe um apoio sólido aí de um projeto que é um projeto de destruição, de desconstrução, de desmonte, inclusive de rompimento dos laços sociais. Então, infelizmente, vai justamente na direção contrária da solidariedade. E que é um projeto cujo ponto forte é justamente a recuperação dos laços de afeto e de proteção para o núcleo familiar, né? Um fortalecimento da família que acontece aí junto com o fortalecimento das religiões neopentecostais e o conservadorismo. Então, todos esses movimentos conservadores que a gente vê, né, homofóbicos, antifeministas, são movimentos que têm por objetivo o fortalecimento das famílias, né? Então, eu acho que e o fortalecimento das famílias justamente retirando os laços sociais da coletividade, do público, né? Isso tem uma teórica que eu gosto muito, que é a Wendy Brown, ela fala exatamente isso, que é na dissolução dos laços sociais públicos, no espaço público, com valores como coletividade, solidariedade, justiça, valores republicanos, né? Na dissolução desses laços sociais que as famílias se fortalecem e que os valores familiares passam a ser preponderantes em relação aos valores da coletividade, e isso fortalece uma nova direita conservadora. Então, existe uma base social dessa nova direita conservadora que é expressa não só pelo Bolsonaro, mas também pela Damares, por exemplo. A Damares é a expressão disso, né? Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. A gente precisa ganhar deles em 2022, né? Eu defendo uma frente ampla, a prioridade máxima é ganhar deles, porque é claro que fora do poder eles perdem muito essa capacidade de mobilização que eles têm hoje. Agora, para não ser tão pessimista, respondendo a sua pergunta, eu também percebo do outro lado coletivos, organizações sociais, novos movimentos sociais, sobretudo nesse campo, né, de movimentos feministas, movimento negro, movimento LGBT, etc. Nesse campo há um fortalecimento dos movimentos sociais, mas eu acho que ainda de forma muito fragmentada. A gente ainda não tem uma organização mais sólida
né, desses novos atores e atrizes sociais, digamos assim, no sentido político, né, de renovação de partidos, de renovação. A gente não tem isso ainda organizado. Então, é muito fragmentado. Existe essa tendência, a gente percebe, mas de forma muito fragmentada ainda, e talvez com pouca força ainda de enfrentar a organização da base social bolsonarista. É algo que está em processo. Professora Lena, olha só, eu acho que o professor Paulo Esteves depois quer fazer uma observação sobre o Defense Act dos Estados Unidos, aí depois da professora Lena. Na verdade era para reforçar o ponto da Lena, era só para chamar atenção para o fato de que, ao contrário do que o Guedes supõe, que o mercado vai nos salvar, quem está salvando no final das contas é o Estado. O programa é o Estado que está, no final das contas, financiando toda a produção de vacinas nos Estados Unidos, no lugar onde supostamente o mercado deveria atuar. Quem atua é o Estado. O Defense Act é um recurso que o Estado americano usou para produzir vacinas por toda a indústria farmacêutica, mobilizar toda a indústria farmacêutica para a produção de vacinas, e os pacotes que estão sendo, os pacotes de infraestrutura, o pacote do CARE, todos esses pacotes estão sendo mobilizados a partir da coordenação do Estado. Então, é aquilo que nós insistimos em não enxergar. Mas, perdão, Márcio. Não, como eu disse, o professor Paulo queria fazer uma observação e acabou fazendo, mas então, olha só, eu sou historiador, né? Aí, vendo a professora Helena falando e a professora Tatiana também, eu me lembrei de um historiador inglês, o Tony Judt, que tem um livro que é sobre o século XX e esse século esquecido, que é um livro extraordinário e que tem bastante relação com aquilo que as duas professoras falaram, no seguinte sentido, e aí é que vem a minha questão para a professora Helena. O Tony Judt, nesse livro, ele fala de um desmantelamento do legado do século XX naquilo que ele era positivo, especialmente no sistema de bem-estar social, da Seguridade Social. Isso é uma das coisas que ele enfatiza bastante no livro. Será que essas medidas do governo Biden, por exemplo, de colocar alguns transatlânticos de dinheiro para tentar revitalizar a economia norte-americana e tentar reocupar um papel de destaque ou de ponta, não que eles tenham perdido tudo, perdido essa ponta, mas eles são perseguidos de perto, começam a ser perseguidos relativamente de perto, por exemplo, pela China. Será que isso não pode, de alguma maneira, aqui no nosso país, servir para diminuir um pouco o impacto do discurso da austeridade fiscal, do Estado mínimo, desse desenho de Estado do século XVIII, que é o que, na verdade, é defendido, né? E que parece que não é apenas o sonho de bolsonaristas militantes ou do evangelistão, também é o sonho de uma parte da elite que comanda e que seria, entre aspas, mais esclarecida. Então, a questão será que esse tipo de ação dos Estados Unidos e da própria União Europeia não pode, de alguma maneira, dar um refresco aqui no Brasil e produzir uma narrativa mais poderosa para se contrapor a essa narrativa do Estado enxuto, tendo como pano de fundo as emergências da pandemia? Essa que seria a minha pergunta. Não sei se deu para entender, se foi claro. Então, obrigada, sim, professor. Márcio, pela sua pergunta. Primeiro, você sabe que o nosso ministro da Economia, além de despreparado e incompetente, ele ainda consegue hoje citar o Chile, que o Chile teve uma reforma da Previdência que foi contestada pelo Chile, que está aprovando uma nova Constituição, e a razão, justamente, né, dos movimentos sociais, inclusive com inúmeras mortes, pessoas que foram assassinadas pela polícia nas manifestações, né, mais de 30, uma das razões é
a perda de valor relativo das aposentadorias, né? E que, portanto, levou que as pessoas idosas que trabalharam a vida inteira não conseguissem já se manter, e daí a sua vinculação ao setor financeiro através de tomada de empréstimo. Nós sabemos que no Brasil é a situação, não é, dos idosos, os idosos que têm acesso ao crédito consignado, eles são considerados altamente endividados, eles estão superendividados. Existe um projeto de lei contra o superendividamento que está parado na Câmara dos Deputados desde 2012, aí saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados, aí o ano passado o Rodrigo Maia resolveu mexer nele, mas ele continua parado, e a finalidade é justamente impedir que as pessoas idosas possam ser expropriadas, mais do que já são, pelo setor financeiro. E vocês viram que aconteceu agora, recentemente, como o nível de endividamento, como eu mostrei para vocês, é muito alto, o governo e o Ministério da Economia Feliz aprovou uma medida que permite que o comprometimento das rendas, né, da renda dos aposentados, das aposentadorias, seja 40%. Ou seja, hoje, automaticamente, sem que ninguém seja consultado, o setor financeiro vai lá e desconta 40% para o reembolso de uma dívida da remuneração, da aposentadoria que recebe uma pessoa ou do salário de um funcionário público. Então, isso é considerado política social, ou seja, eu exproprio cada vez mais as pessoas, porque isso é expropriação, e a gente está achando que está resolvendo o problema das pessoas, que eu estou transferindo mais renda da economia real, do cotidiano das pessoas, e elas estão se endividando mais para poder fazer frente a essa expropriação. Então, eu acho o seguinte, eu não sou uma especialista na relação Índia-China, né? Mas o que a gente está vendo é que nós estamos realmente no limiar de uma mudança, que é uma mudança radical, como eu já disse, do ponto de vista da materialidade dos nossos sistemas de produção, dos nossos modos de produção, onde nós temos, de um lado, um processo de financiarização, né, de produção de riqueza fictícia, etc., violento. Hoje, o capital fictício, a riqueza fictícia representa 4, 5 vezes o PIB global, para a gente ter uma ideia das coisas, e, de outro lado, a gente tem as pessoas que estão insatisfeitas, infelizes, endividadas para poder sobreviver, onde a grande medida que vem auxiliá-las é suspensão de dívida para renegociação de dívida. Então, não é mais possível continuar assim. O que a gente vê hoje nos Estados Unidos, e se isso vai dar certo ou não, escala eles têm, eu acho que tem um escopo novo também, né, de expectativas com relação a restaurar uma certa, claro, uma liderança americana, mas o que eu acho mais importante nesse momento é a mudança justamente na chamada economia real, com capacitação de mão de obra, novos serviços, etc. Então, eu acho que tem uma coisa que eu não falei, mas, por exemplo, para financiar esse plano que eles chamaram, né, o pacote às famílias, o governo americano resolveu elevar o imposto de renda de pessoa física de 37%. Veja, os Estados Unidos, ultraliberal, financiarizado, os muito ricos pagam 37% de alíquota máxima de imposto de renda. E no Brasil, quem ganha 5 mil e pouco, 6 mil, paga a mesma alíquota de imposto de renda de quem ganha 500 mil por mês. Nós continuamos sem taxar os dividendos, não é mesmo? Passamos aí anos no governo petista e ninguém quis mexer, enfim, na renda robusta, gorducha dos ricos, né? E continua assim. Então, veja, nós somos incapazes de, num momento de crise aguda, não é? Onde a queda do PIB per capita em 2020 foi 4,8% negativo, nós não vamos pensar em tributar. Aí tem uma parte da elite, né, que escreve um documento que temos que comprar vacinas, temos que fazer tal coisa, temos que aumentar o bolso, mas ninguém fala como é que eles vão financiar. Ou seja, a própria elite financeira que está à frente do desmonte que vivemos, né,
não consegue pensar e trazer uma solução, trazer a sua contribuição. Mas, evidentemente, houve bancos, que eu não vou citar, que fizeram, né, mais uma vez, voltando ao século XIX, uma contribuição da ordem de R$1 milhão, não é isso? Para ajudar do ponto de vista da filantropia. Ou seja, a gente tem uma elite que ainda acha que vai atuar filantropicamente e que espera ser reconhecida na sua atuação filantrópica, né? Ninguém fala em pagar imposto nesse país. É inacreditável, sinceramente, é da gente ficar chocado. E ainda aparece no Jornal Nacional, Lena, aquele quadro. Mas são os mesmos, eu diria que são os mesmos. Não, mas o quadro dos empresários que doaram, que tem toda uma reverência. É um país, é isso, onde nós precisamos nos mostrar generosos para os nossos iguais, né? E não justos e republicanos, como você falou. Mas, então, eu acho que é o seguinte, o que nós temos hoje, se vai dar certo ou não vai dar certo, o que eu acho é que a gente tem um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão, para resgatar o Tony Judd, que é uma das minhas leituras de cabeceira, eu li talvez uns 5 livros do Tony Judd, e eu amo o Tony Judd, pela globalidade do seu pensamento, pela riqueza, nós vamos caminhar na direção de restaurar um sistema de proteção social que, como no século XIX, quando o capitalismo industrial se institui, neste momento onde a gente precisa mudar a base, né, de reprodução do regime de acumulação, estamos no capitalismo ainda, a gente tem que avançar na direção de outra coisa, tá certo? Eu acho que a gente tem que pensar qual é o sistema de proteção social que nos é necessário. Vamos ter uma renda básica num valor adequado para o conjunto da população? Vamos, acho ótimo. Vamos ter emprego garantido, emprego público garantido pelo Estado para assegurar a transição? Vamos. Um dos problemas, por exemplo, do Biden, nós sabemos, é que ele está tentando passar o salário mínimo de $15 por hora e ele não vai conseguir, né? Isso ele até já tirou do projeto dele. Porém, ele tomou uma medida importantíssima. Todos os contratos públicos que faz o governo federal, todos os trabalhadores envolvidos nos contratos passados pelo governo federal terão de ser remunerados a $15 por hora. Então, há inúmeras formas da gente avançar no sentido de financiar um sistema de proteção, porque a questão é o seguinte, como financiar? E essa mentira, né? Esse blefe que o Brasil não tem dinheiro, que nós estamos... Isso é um blefe. Todo dia, basta dizer, vocês leram no jornal essa semana, que a Vale do Rio Doce ganhou, né? Em 3 meses, a valorização das suas ações essencialmente, praticamente aquilo que ela pagou de indenização em Brumadinho. Então é o seguinte, chega, né? Basta, né? Agora, cadê as nossas lideranças políticas? Onde é que as pessoas estão falando? Porque isso está no jornal. Não precisa nem procurar, não precisa nem fazer grandes números para chegar à conclusão de que hoje é possível financiar um novo sistema de proteção social, taxando os muito ricos, que nesse país são muito ricos. Vocês viram, né? O número de ricaços trilionários do Brasil aumentou na lista da Forbes. Enquanto isso, as pessoas recebem um benefício que foi considerado uma coisa exemplar, R$600, e elas fazem o quê com esse benefício? Elas vão, antes de mais nada, pagar a dívida que elas devem, porque elas precisam renegociar a dívida para continuar sobrevivendo. E isso ao preço de aumentar a sua insegurança alimentar, como foi demonstrado por inúmeras pesquisas nas semanas recentes. Então, é o seguinte, isso aqui não pode continuar desse jeito, né? Isso aqui é uma demência, nós estamos vivendo numa total insanidade, não apenas porque temos um presidente da República despreparado para o cargo, como já sabia ex ante, mas mais do que isso, porque temos uma política hoje, né, que é marcada pela inação, pela irresponsabilidade, pela destruição das instituições, como apontou a Tati, mas mais do que isso, que leva ao desfinanciamento do Estado brasileiro. E nós, para poder restituir isso, vai ser difícil, porque, mais uma vez, como também dizia a Tati, isso vai configurando acordos. O contrato social não se faz pagar os ricos, os milionários.
aqueles que estão na Bolsa de Valores. Isso é o contrato social do Brasil hoje. Não é a Seguridade Social, não é a Constituição de 88, esse é o contrato vigente. Então, se a gente deixa isso continuar existindo, se reproduzindo, a possibilidade de uma reversão disso é cada vez mais difícil, porque teremos que fazer inúmeras concessões, né? Então, a gente tem um quadro de despolitização violento dessa sociedade, é uma coisa que nos assusta, né? Porque as coisas mais elementares, como a defesa da vida, o respeito à vida, a vida ser um bem inegociável, isso não é nem discutido entre nós. A gente tem que ouvir esse mesmo ministro da Economia dizer: não, todo mundo quer viver agora até 100 anos. Isso é coisa que alguém diga. Isso é coisa que alguém diga, sabe? Ainda mais alguém que se considera cristão, né? Que ainda é pior de tudo. Mas é para dizer o seguinte: nós temos que reverter esse quadro político que nos oprime, que nos asfixia literalmente, e onde nós temos que realmente pensar em saídas para isso. Agora, que é possível a gente ter outros mecanismos de financiamento do desenvolvimento da sociedade brasileira, é claro que isso está colocado, isso é absolutamente possível. Só não vê quem não quer. Obrigado, professora. O professor Tatiana, nós estamos comentando aqui, antes de começar os trabalhos, que você está trabalhando com uma pesquisa ou com um grupo de trabalho sobre desmonte de instituições brasileiras, algo desse tipo. A senhora a sua formação é de matemática, né? Se eu não me engano, quando eu olhei, é parecida com um personagem, um autor de relações internacionais chamado Galtung, que também a formação dele é de matemática. Ele saiu da matemática e foi para humanidades, né, para relações internacionais, e é um dos grandes autores na discussão de negociação de conflitos, né? Nesse caso, a questão da suspensão do censo, né? Que hoje tem o ministro lá do Supremo Tribunal disse que tem que haver censo, mas aí a gente já sabe que isso é muito mais complicado. Você não faz censo só numa canetada, né? A suspensão do censo, no seu ponto de vista, teria alguma coisa a ver com esses seus estudos acerca do desmonte de instituições e das expertises, né, e das especialidades que nós estamos passando agora no Brasil? Não sei se tem a ver com o que você está fazendo. Não, tem sim. Eu trabalho com filosofia e história da ciência, né? Então, e papel público da ciência, essas questões, os pactos, ciência e sociedade, e justamente a gente está vivendo muito esse fenômeno, né, de solução de alguns pactos entre ciência e sociedade que chegam em negacionismos e desinformação, fenômenos que a gente tem visto muito durante a pandemia. Mas eu acho que isso, apesar de ser interpretado de um modo pontual como um anticientificismo, um obscurantismo que derivaria de algum problema educacional, cognitivo ou de formação, eu acho que não. Eu acho que é um fenômeno um pouco mais específico do momento político que a gente está vivendo, que é justamente de uma crise nessas instituições intermediárias de produção de verdades compartilhadas. Né? Tanto é que é uma crise, ao mesmo tempo, das instituições de expertise, da universidade e do jornalismo, né? E da mídia, ou seja, são aquilo que eu chamo de os profissionais da verdade, que passam por uma crise de confiança. Então, são aquelas pessoas que têm uma autorização, uma autoridade para enunciar verdades, né, coletivas, com um reconhecimento desse lugar de autoridade e uma confiança pública na palavra desses especialistas. Isso tem funcionado desde a segunda, né, do pós-guerra. Essas instituições de especialistas se estruturaram muito. Um exemplo é o OMS, justamente, né? E com esse papel intermediário, né? A gente sabe que a democracia funciona não é apenas com
as maiorias e o representante, ela funciona também com essas instituições de pesos e contrapesos. E essas instituições de experts, né, de produção de verdades compartilhadas, com um papel social dessas verdades, fazem parte desse sistema de pesos e contrapesos da democracia, principalmente no modo como ela se configurou a partir do pós-guerra. E essas instituições intermediárias estão em crise junto com a crise da democracia representativa. Então, é um fenômeno um pouco mais amplo do que um fenômeno que diz respeito especificamente à ciência. Tanto é que, se a gente observar bem, não é toda a ciência que está em crise. Né? Ninguém está questionando as leis de Newton nem a fotossíntese das plantas. Né? As pessoas estão questionando ciências que têm um papel público, que é vacina, remédio, poluição, mudança climática, agrotóxico, transgênico, né? Ou seja, são justamente essas tecnologias de massa que são ciências que se desenvolveram muito a partir do pós-guerra e que dizem respeito a instituições, né? que em geral são pesquisadas e trabalhadas por instituições que têm como papel embasar decisões de governantes e tomadores de decisão e persuadir a opinião pública ao mesmo tempo. Então, essas instituições que a gente está falando aqui fazem parte desse sistema, não é só o IBGE. Tem o IBGE, tem o IBAMA, o INPE, o ICMBio, são todas instituições de expertise que estão sendo destruídas pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, porque é uma característica desses governos autoritários, autocráticos, desmontar essas camadas intermediárias da democracia, porque ele é o eu sou o povo, né? É um pouco ele fala direto com as maiorias, digamos assim, que no caso são minorias, mas eu digo para ele não, né? Ele adquire a soberania a partir desse lugar de autoridade, que para ele, então, ter autoridade na produção dessas verdades, ele precisa destituir essas instituições intermediárias. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele tira a autoridade de todo mundo que está no meio para que a autoridade fique concentrada nele. Né? E esse é típico de um governo autoritário. Então, essa destruição das instituições de experts fazem parte desse fenômeno da extrema-direita autoritária, autocrática, alguns chamam de populista, mas que justamente desmonta essas instituições. Então, não é um fenômeno localizado, é um fenômeno gravíssimo, né? Mas eu acho que isso não é para diminuir a gravidade do fenômeno, pelo contrário, é até para a gente ver que se trata de um regime, digamos assim, que tem se colocado com mais força, né? Inclusive em outros lugares do mundo, não é só no Brasil. Trump fazia a mesma coisa. Na Inglaterra, né, na época do Brexit, isso ficou muito evidente também, que havia uma destituição dos especialistas, e na Hungria, etc. Então, eu acho que isso para a gente ficar atento, né, que é um fenômeno realmente de monta, assim, que tem uma capacidade destrutiva muito grande. Professora Helena, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz César Faro para a senhora. O mercado de capitais está bombando e o investimento desabando. Esse deslocamento revela que o gasto público, ao contrário do discurso oficial, é fundamental. Como equacionar algum ajuste fiscal funcional, a redução da despolpância do Estado e o aumento dos investimentos públicos em infraestrutura e em outros setores e atividades como a pegada, como a atração socioambiental? Também vou ter que sair daqui a pouco. Desculpa, obrigada pela pergunta. Enfim, essa é outra pergunta longa, né? O que nós sabemos agora é que a gente tem que reconstituir o Estado brasileiro. Temos que reconstituir a dimensão fiscal do Estado brasileiro, né? Porque estamos há 3 anos praticamente em estagnação antes da pandemia, foram 3 anos de estagnação, crescimento de 1%, depois de 2 anos de crescimento negativo, né? Os 2 anos acumulado, alguma coisa em torno de 7 ponto alguma coisa aí do PIB negativo. Enfim, então a gente tem que reconstituir, tem que entrar numa trajetória, sem dúvida nenhuma, de crescimento. Eu acho que há alternativas.
Agora, como é que a gente vai repor a poupança do Estado? Não, a gente podia imaginar que a remuneração dos títulos da dívida pública, né, juros caíram, a gente já sabe que estão subindo, de novo, vai ser uma âncora fiscal importante. As pessoas, a gente podia imaginar que as empresas, não é, que compram títulos da dívida pública, estivessem usando esse dinheiro para investir. A pergunta é por que o investimento privado é baixo no Brasil, né? Porque as empresas estão financiarizadas, elas têm lucratividade no setor financeiro. Estou falando rapidamente. Agora, é o momento do Estado reconstituir a sua capacidade fiscal para ele ser o motor do investimento público. Como os Estados Unidos estão mostrando, é através do investimento público que você vai alavancar o investimento privado, inclusive de pequenas e médias empresas, enfim, ampliar políticas de inovação. Então, isso é todo um sistema novo que a gente tem que pensar, mas que, de novo, supõe que a gente tenha um horizonte possível de mudança. E eu quero dizer para vocês que hoje esse horizonte não está colocado. É disso que se trata. Nós não temos horizonte. Então, a primeira coisa a fazer é pensar como nós vamos criar um futuro para nós mesmos. Professora, muito obrigado pela sua resposta. Eu sei que nós já estouramos o tempo. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Márcio Scalércio, que virá encerrar o evento. Muito obrigado pela participação das duas. Olha, grato à professora Lene e à professora Tatiana pela atenção. Eu aprendi muito e vou passar a prestar bastante atenção nas coisas que vocês escrevem e produzem. Eu quero agradecer também a audiência e pedir desculpas que houve 2 perguntas, mas que não vai ter tempo de se fazer aqui. Mas a gente pode ver uma maneira de mandar as perguntas para as professoras depois, alguma coisa desse tipo. E quero também convidar todos para, no dia 4 de maio, vai ter um novo foro, cujo assunto vai ser o risco do colapso do transporte urbano no mundo e no Brasil, com Armando Guerra e Richelle Cabral, na mesma hora, né, 19 horas, como diriam os antigos, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Então, muito obrigado aí a todos, um abraço e continuem se cuidando, que a pandemia ainda está agraçando entre nós. Ok? Obrigado a todos aí. Obrigada, gente. Obrigado. Até logo. Foi um prazer. Tchau. Tchau, Lena. Boa noite, boa noite. Boa noite.